Ah, ok, agora eu coloquei para gravar aí, gente. Então, o evangelho, ele é para ser leve. Então, o Leandro perguntou qual é o tema de hoje. Você que está anotando aí, coloca aí, terceira aula, módulo 1, tema, evangelho simples. Vamos falar um pouco hoje sobre a simplicidade do evangelho. O evangelho, ele é simples. Ele é simples, tá? Então, é a terceira aula, tá? O módulo 1 da terceira aula, tá? E a gente vai ler... Para não aparecer. E, gente? Tá tudo tranquilo aí, né? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo de número 3. Capítulo 11, versículo de número 3. Paulo, ele diz assim, o que temo, tem tradução que está assim, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de uma sincera e pura devoção a Cristo. É uma tradução que eu estou lendo. Mas tem uma tradução, que não sei se a sua pode estar assim, que diz assim, e se desvie, no final aí, e se desvie da simplicidade do Evangelho de Cristo. Satanás, com a sua astúcia, possa fazer com que você se desvie da simplicidade do Evangelho de Cristo. O que a gente quer falar um pouco hoje aqui, gente, é essa simplicidade que, infelizmente, ficou complicada. E essa complicação, infelizmente, Satanás tem a sua parcela de contribuição. O Evangelho, ele é muito simples. O Evangelho de Cristo, até falei um pouco sobre ele aqui agora, ele é um evangelho simples. Ele não... Só um minutinho, gente, tem mais gente querendo entrar aqui. Ele não é um evangelho complicado, é a gente que complica ele. E quando eu falo a gente que complica, eu não estou aqui acusando ninguém, a gente também aprendeu dessa forma. E às vezes os pastores que nos pastorearam, que velaram pelas nossas vidas, aprendeu assim também. E o pastor dele aprendeu. A gente não sabe de onde veio isso, né? Mas pedir o pessoal que está com o microfone aberto para fechar, o pessoal que chegou agora, por gentileza. Então, o que acontece? Depois eu vou abrir para vocês perguntarem, tá, gente? Então, a complicação do evangelho veio no passar dos anos, de modo que se tornou muito pesado ser crente. A gente tem, por natureza, querer o mais fácil, o mais leve. Se tem algo incomodando a gente muda de posição, não é assim? Você vira na cama, os cientistas dizem que você vira mais de 20 vezes na cama, porque até no seu sono, você sente quando está doendo a coluna, doendo o ombro, e você está virando ali sem você perceber. Porque a gente tem essa tendência de querer o mais leve. Se tem um elevador que vai lá no 10º andar e tem uma escada rolante, você prefere, ou melhor, tem uma escada de concreto, você prefere a escada de concreto, porque a escada de concreto é mais difícil. Na verdade, você prefere o elevador, que é muito mais leve do que a escada de concreto, não é assim? Então, a gente sempre está preferindo aquilo que é mais leve, né? Pensa comigo sobre isso. A gente está sempre preferindo aquilo que é mais leve. Se você pode carregar um saco de cimento de vazio e um cheio, se te dá as duas opções, qual que você prefere? Você prefere o vazio, né? Se você pode se sentar num sofá mais acomodado, mais macio, ou num banco duro, você prefere o que? O sofá. Porque o nosso corpo, ele prefere o que é mais cômodo, o que é mais leve, o que é mais tranquilo. E a nossa alma agradece, o corpo agradece por essa atitude nossa, né? Então, pensa comigo. Se nós, seres humanos, temos uma natureza, uma cultura
de procurar sempre o que é mais leve, por que que então tem tanta gente desviada? Você já parou para pensar? Por que que o índice de desviado está tão alto? Estados Unidos, a última pesquisa, o índice de desviado estava maior do que a questão dentro da igreja. A Europa esfriou. Por quê? Será por quê que as pessoas estão preferindo ficar no mundo do que ficar na igreja? Eu já falei, já dei a dica aqui. A natureza que é sempre o mais leve. É porque, por incrível que pareça, para muitos crentes de muitas igrejas, está mais leve no mundo do que dentro da igreja. Olha que terrível isso. A religião é pesada. A maneira que, infelizmente, muitas igrejas têm levado o evangelho, eles tiraram a simplicidade do evangelho e colocaram o evangelho pesado. E essa falta de simplicidade do evangelho é que fez o peso acontecer. A lei, as regras, os dogmas, os costumes. A religião tomou a igreja. Então, hoje, a gente não vê mais o evangelho simples. O que é o evangelho simples? Cristo morreu. Cristo morreu, pagou, e nós somos salvos pela graça. E aí, muita gente não consegue crer dessa forma. E aí, o pior não é isso, porque se ele não consegue só crer, tá bom. Menos pior. Mas o pior é que esse que não crê, amanhã ele vira um pastor. Ele lidera gente, povo, então ele ensina o que ele crê. E é assim que deu o que deu. Porque amanhã tem uma igreja de 100, 200, 300, 500 pessoas, e ele está ensinando o quê? Ele está ensinando o que ele crê. E ele não crê que a graça é de graça. Tem gente que critica os pregadores da graça, dizendo assim, essa graça barata que eles estão pregando aí. Não sei se você já ouviu essa linguagem. Essa graça barata, né? Então, eles querem dizer que a gente está pregando uma graça onde pode tudo, onde você pode fazer o que você quiser, e aí eles usam esse termo graça barata. Mas ainda assim eles estão errados. Ainda que eles quiseram criticar que a gente está falando de uma graça barata, eles ainda estão errados, porque a graça ela não é barata, porque se há um preço na graça, ela não é graça. A graça ela é de graça, ela é mais do que barata, ela é de graça. Por exemplo, você tem um carro de 50 mil reais, aí você vende esse carro, você quer doar o carro, mas você pede lá 500 reais. Não, me dá só 500 reais para mim pagar, sei lá, uma padaria lá, e me dá 500 reais. O carro vale 50 mil. Mas você passa para o seu amigo e fala assim, me dá apenas 500 reais. O pastor Carlos está aqui, ele é vendedor de carro. Então, imagine, você tem um carro de 50 mil e você vai vender, você vai passar o carro e pede à pessoa pelo menos 500 reais. Essa pessoa depois ela pode dizer a vida inteira para você que ela te comprou o carro. Mas foi 500 reais. Foi apenas 500 reais. Não importa se foi 500 reais apenas. Eu paguei 500 reais pelo carro. Então, não foi de graça. Então, ou é de graça ou não é de graça. Assim funciona a graça. Não coloque preço na graça. Não pense que é algo que você faz. Não pense que é algo que você faz, que faz com que essa graça resolva o seu problema. Não é nada que você faz. Pelo contrário, se você quiser colocar preço na graça, é que você não tem uma vida vitoriosa na graça. A graça ela é de graça. Mas eu não consigo entender. Apenas creia e depois você vai ver ela funcionando na sua vida. Porque não é por aquilo que você entende, é por aquilo que você crê. Então, a graça, a nova aliança, a graça, eu entro nela pela minha fé. Todo não salvo, ele ainda não participa da graça. E como é que ele entra na graça? Como é que ele é salvo por essa graça? Quando ele crê. Efésios 2,8 diz o que para nós? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é nada que vocês fazem, é dom de Deus. Então, a salvação, ela é pela graça. A santificação é pela graça. A obediência é pela graça. Os seus dons é pela graça. Você prega é pela graça. Você cura enfermos é pela graça. Você tem saúde é pela graça. Você tem uma família é pela graça. Você respira é pela graça. Você comeu hoje é pela graça. Você não morreu é pela graça. Tudo é a graça. Não tem como eu me isentar de qualquer parte da graça. A graça ela é completa. A graça ela é de graça, ela é completa e é suficiente. E por incrível que pareça, quando a gente não
não vive essa simplicidade do Evangelho de Cristo, a gente complica tudo. Por quê? Porque a gente quer, de certa forma, entender, porém, na nossa mente humana. Não, mas espera aí, não tem lógica só pela graça, não tem lógica, só a graça me dá isso tudo. Aí a gente quer fazer ter lógica. Então, não, então, para ter lógica, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que jejuar para alcançar minha vitória, eu tenho que buscar, eu tenho que ir pela madrugada, eu tenho que ir para o monte. Então, é o que eu falei no início. Tudo isso é bom? Claro que é. Tudo isso eu devo fazer? Claro que eu posso ter uma vida, eu tenho uma vida de oração. Entende? A gente pode jejuar, orar, buscar, ir ao monte, o que você quiser, adorar, ir para o seu quarto, ficar o dia inteiro, isso tudo você faz. Mas você não faz nada disso para pagar por alguma coisa, para buscar alguma coisa. Não, a graça já te deu. Você só precisa crer e não complicar esse evangelho, porque ele é simples. Ainda que ele não é entendido, ele é esse evangelho. O evangelho da graça é um evangelho puro, é um evangelho simples. Então, a gente não pode complicar esse evangelho, não tira a simplicidade desse evangelho. A graça, ela é simples, é isso mesmo. Cristo pagou, ele morreu e nos fez já abençoados. Eu não tenho que fazer nada para ser abençoado. Nada, pastor, nada, eu só preciso crer. Efésios 1:3 é muito claro: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha o texto. Nos abençoou, pretérito perfeito, passado. Nós já somos abençoados. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Olha o texto. Espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. E como eu materializo isso? Pela minha fé. Então, tudo é pela fé, gente. Nada é por aquilo que você faz. Então, tudo que eu faço na cultura cristã, na disciplina cristã, seja santificação, obediência, fidelidade, temor, oração, jejum, monte, madrugada, tudo que eu faço não é para ter nem ser. Isso tem que ficar muito claro. O nosso Deus não é um Deus de depois, que eu faço para depois ele fazer. Não, ele já fez. Está consumado. Nós tivemos o privilégio de ser do tempo da nova aliança, de nascer no tempo da nova aliança. Então, depois que eu nasci, você nasceu, Cristo já morreu. Ele morreu antes da gente nascer. Então, tudo que eu faço, eu não faço para ter nem para ser. Eu faço porque sou e porque tenho. Porque Deus vem antes e eu depois. Então, não sou eu antes e Deus depois, é Deus antes e eu depois. Então, tudo que eu faço e devo fazer nunca deve ser com a motivação, senão eu estou complicando o evangelho. Eu estou colocando meritocracia. Não, eu fiz, eu jejuei, eu busquei, eu clamei, e por isso Deus me deu. Não, querido. Não é porque você jejuou, clamou, buscou. Aí você fala, pastor, mas eu fiz tudo isso, já alcancei tantas vitórias. É porque em todo esse processo você aplicou fé. É a fé. É a fé que você aplicou. Não é porque você fez, é porque você creu. Então você deve fazer isso tudo, não me entenda mal, vou repetir. Deve fazer. Também não é de fora para dentro, você tem que ter esse desejo de dentro para fora. Eu não vou ficar aqui falando que você tem que fazer. Eu faço isso para estar com ele, mas eu não faço isso porque eu preciso dele, porque é ele quem me abençoa, é ele quem faz. Não, eu faço tudo isso porque ele já fez, está consumado, está pago, Cristo já morreu. Então não complique esse evangelho. E tem muita gente que pensa que é o quanto que ora que vai convencer Deus de lhe dar alguma coisa. Não, querido, não é nada que você faz. Não é nada que você faz. Não esse modelo, irmãos. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, que um herdeiro, presta atenção nisso aqui, Gálatas 4:1. Vamos estudar ainda o livro de Gálatas. Gálatas 4:1 fala assim, que um herdeiro, mesmo sendo senhor de tudo, presta atenção, um herdeiro, quem é um herdeiro? Quem é filho, certo? Então, quem é filho? João 1:12 fala que nós somos filhos porque cremos e recebemos Jesus. Então, só que se você, filho, eu, filho, herdeiros do Pai, se nós formos meninos, está lá em Gálatas 4:1, nada nós diferimos de um escravo. Talvez essa palavra escravo dificulta o seu entendimento porque a gente não viveu esse tempo da escravidão. Mas vamos mudar essa frase?
Vamos mudar essa palavra escravo? Muda para empregado. Talvez você está me assistindo aqui, é um empregado. O que o empregado ele faz? Ele trabalha o mês inteiro para merecer, no 5º dia útil do outro mês, o salário. O salário. Pedi o irmão que está com o microfone aberto para fechar, por gentileza. Mas vamos lá. Então, nada ele difere de um escravo. Por quê? Porque ele é menino. Ele é herdeiro porque ele é filho, mas ele não tem direito a nada, ele não se apropria de nada. Por quê? Porque ele ainda é um menino. E essa, de fato, era a cultura dos judeus até o dia atual. E Paulo usou esse exemplo para que houvesse entendimento na Galácia. Então, vamos lá. Aplicando nos dias atuais, tem muitos meninos na fé. Toda vez que você quer aplicar meritocracia, você está se comportando como um empregado de Deus. Então, você pensa assim, não, eu vou fazer, e depois Deus vai ter misericórdia de mim e vai me responder. Se eu pagar o preço em oração, e eu vou para o joelho mesmo, eu vou buscar, vou clamar, vou chamar mais gente para me ajudar em oração, porque você crê assim, e Deus acaba te abençoando, Ele acaba te honrando, porque Ele é bom, mas às vezes o sacrifício fica muito pesado, e é aí que muita gente cansou, porque eles entenderam que dentro da igreja tudo é preço, tudo é pagar preço. Então ele perde noite de sono, interrompe noite de sono, vai de madrugada para o monte, paga preço e sacrifica mesmo, porque ele crê que ele tem que fazer para depois Deus fazer. E não é isso, querido, em nome de Jesus. Não é isso. Você só precisa crer que a obra consumada te fez filho. Você não é filho porque você é bom, você é filho porque você creu. O texto está claro em João 1,12. Você é filho porque você creu e o recebeu, você se tornou filho. Então, nós precisamos nos tornar filhos maduros. Porque eu tenho um carro, mas eu tenho um menino de 3 anos que, mesmo que o carro é dele, ou no futuro é dele, ele não tem nenhuma propriedade desse carro. Por quê? Porque ele é menino. Mas quando ele crescer e tirar a carteira dele, ele pode pegar o carro e andar nele. É dele, é nosso. Então, tem muita gente que é filho, porém não se apropria de nada, porque é menino. E uma das grandes meninices que a gente tem é essa falta de entendimento. A gente aprendeu assim, a gente cresceu assim, mas nós crescemos, deixamos de ser criança, mas continuamos com a mentalidade de um menino. E aí a gente se comporta como um menino, e mais, um menino chorão. Porque a gente pensa que é por muito chorar que a gente vai acionar o pai. Não é assim que menino comporta? Não, eu vou para a oração, mas eu vou chorar, eu vou prantear mesmo, eu vou provar para ele que eu preciso, e eu vou chamar a atenção dele. O que chama a atenção de Deus não é isso, é só fé. Nada é mais poderoso para chamar a atenção de Deus do que a nossa fé. Guarde o que eu estou falando. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível se agradar a Deus. Você pode ser o melhor em todas as áreas, mas se você não tiver fé, você não está agradando a Deus. Por quê? Porque está tudo consumado. Está tudo pago. Eu creio numa obra que foi feita. E aí é claro que quando eu me torno um adulto na fé, eu fico tão constrangido por essa graça que eu me torno um crente de excelência. Pela graça. Não porque eu faço para merecer, não, porque eu faço porque Cristo já pagou. Né? Tem gente que tem dificuldade de entender essa graça, mas se a gente analisar bem, quando a gente vai estudando sobre Paulo, a gente vai ver com mais profundidade sobre isso. Mas analisa comigo, acho que eu já até falei numa das aulas. O homem que mais... um dos maiores homens da Bíblia depois de Jesus. O homem que mais pregou a graça, que mais ensinou a graça. O homem que bateu pesado a favor da graça. Ele é quem falou dessa simplicidade do evangelho aos Coríntios. Ele bateu pesado com os Gálatas em relação à graça. Ninguém falou na Bíblia de graça mais do que Paulo. Nem Jesus, tá? Porque Jesus teve que viver o tempo da lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Ninguém falou mais de graça do que Paulo. Ninguém sabia mais de graça, claro que Jesus sabia mais agora, mas ninguém sabia mais de graça depois de Jesus do que Paulo. Ninguém defendeu mais a graça do que Paulo na Bíblia. Ninguém. Ninguém lutou por esse evangelho, ao ponto dele dizer lá em Gálatas capítulo 1, preste atenção nisso aqui,
Ele fala assim, ó, se alguém vier pregar outro evangelho, que não seja esse evangelho, seja anátema. Ainda que venha um anjo e fale desse outro evangelho, que não seja o evangelho que eu preguei para vocês, não acredite. Seja anátema esse evangelho. Paulo falou isso. Ele tinha tanta confiança que o evangelho que ele pregava era o evangelho certo, o evangelho da graça. Então, olha o homem que ensinou, viveu, creu, defendeu graça como Paulo. E aí eu te pergunto, essa graça fez o que com Paulo? Fez ele pior ou melhor? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, foi o maior homem da Bíblia depois de Jesus. Zé Carlos. Ele foi o maior homem da Bíblia. Então, a graça te estraga ou te conserta? Tem muitos pastores que têm medo de falar desse tema. Quanto mais você tem a revelação da graça, quanto mais a igreja tem a revelação da graça, mais apaixonado por Jesus, pelo Senhor dessa graça, essa pessoa fica, querido. E João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quanto mais eu compreendo esse amor, que é a graça, mais eu o amo. Já Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo, pois a graça de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto é, quanto mais eu compreendo a graça, mais eu morro. Quanto mais eu tenho a revelação dessa obra consumada, menor eu fico e maior Cristo fica. Então, acredite nessa verdade. Aprofundar, ensinar o evangelho da graça é trazer libertação para as pessoas. Elas continuam fazendo o que elas estão fazendo, mas não para receber nada. Elas têm uma motivação muito melhor. Elas vão estar fazendo isso tudo que estão fazendo porque já receberam. Elas não vão fazer nada disso para ser, elas vão fazer porque já são. Então, não é nada para ser, é porque já somos. Essa é a simplicidade. Essa é a simplicidade. Ganhar uma vida para Cristo não é falar o pecado dessa pessoa, não é falar o quanto ela precisa mudar, de parar de beber, fumar, usar droga, mentir, roubar. Isso aí você pode ficar tranquilo que quando ela crê, o Espírito Santo entra nela e ele fala. Ele vai falar. Isso não é papel nosso, a gente não morreu por ninguém. Ganhar uma vida para Cristo é falar do amor de Jesus por ela, mesmo ela pecando, mesmo ela com a vida bagunçada, mesmo ela na promiscuidade, no adultério, na prostituição, no cigarro, na bebida, na droga, ainda assim ela crê que ela é amada. É isso que faz com que essa pessoa seja constrangida e quer Jesus. Então, do evangelho, ele é simples. Infelizmente, complicaram o evangelho. Complicaram, mas o evangelho, ele não é complicado. Por isso que Paulo, aos irmãos, talvez chegou um pouquinho depois, nós lemos, irmãos, aqui o capítulo de número 11 da segunda carta aos Coríntios. Vamos recapitular aqui essa leitura. O tema dessa aula é a simplicidade do evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele fala aqui, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 3, ele fala assim, quer ver, olha, o que receio, o que temo e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Tem tradução que está assim, se desvie da simplicidade do Evangelho de Cristo. Se desvia da simplicidade do Evangelho de Cristo. Agora, olha que interessante isso. Aí eu vou passar para vocês perguntarem. Qual o maior problema nosso, no nosso relacionamento com Deus, como salvos, como filhos de Deus? O nosso maior problema se chama uma palavra, eu vou dizer aqui. Se chama incredulidade. Nada é mais terrorista na vida de um crente, por incrível que pareça, né? A gente tem título de crente e muitas vezes a gente não crê. Nada é mais terror na nossa vida do que a incredulidade. Agora, de onde vem a incredulidade? Do evangelho não simples.
A incredulidade vem quando você entende, você crê que você precisa fazer alguma coisa. Por que que vem? Porque você nunca faz o suficiente. Você vai estar sempre pensando, eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não mereço o suficiente, eu não obedeço o suficiente, eu não tenho temor o suficiente. Então, quando você vai orar, o que que vem? Incredulidade. Então, olha a sacada desse Satanás do inferno. Ele quer sempre colocar na nossa mente que o evangelho não é simples, que não é simples ser crente, que não é simples receber uma vitória. Tem gente que te cumprimenta assim, não sei se é o seu caso. O meu já aconteceu muitas vezes. E aí, meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? Você está bem? Estou bem, o meu sei. Não, eu estou bem. E é na luta, né? É na prova, né? E às vezes ele fala até de luta e prova sobre você, sem você responder isso. É, irmão, a vida é luta mesmo, né? É prova. Então, são pessoas que complicaram o evangelho. E aí, quando realmente eu coloco alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou estar sempre devendo. Então, por quê? Porque eu sou humano, eu sou falho. E o Satanás se encarrega de estar sempre lembrando. Ah, você vai orar agora, pedir, você não merece. Mas na graça eu não preciso merecer. Eu só preciso crer que Cristo pagou, que eu sou amado dele e que tudo que ele fez por mim, ele fez de forma incondicional. Ele não só me salvou de forma incondicional, ele fez tudo por mim de forma incondicional. Ele me amou primeiro. Bom, eu vou abrir aqui agora, são 8h40 aí no Brasil, né? Eu vou abrir para vocês, alguém quiser fazer alguma pergunta, assim, mas eu só peço que seja bem objetivo na pergunta, bem rápido, sucinto, se você elaborou alguma pergunta, e depois a gente vai mais um pouco aqui, tá bom? Alguém tiver alguma pergunta formulada acerca do que já falamos aqui, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Aonde cada vez, pelo amor de Deus, não embolem não. Quem vai ser o primeiro? Não tem ninguém para perguntar? De repente está tudo muito bem explicado, né, irmãos? Está com a turma grande na sala hoje aqui e nenhuma pergunta? Está tudo tranquilo, gente? Então posso continuar? Ninguém vai perguntar? Não tem nenhuma pergunta que vocês prepararam aí, não? Pastor, É. eu estava com dificuldade de abrir o microfone aqui. Não, na verdade, não é pergunta, é só mesmo para complementar. O senhor já havia falado na outra aula, e como hoje tem alunos novos, a questão da nova aliança, para poder a pessoa, tipo assim, antes de estar, né, tirando as conclusões daquilo que está sendo novo, que está aprendendo, ouvir mais aulas, né, continuar, perseverar firme na aula, para a Muito gente bom, pastor. poder ter uma conclusão. Obrigado. Foi Amém? até bom você ter falado aí, tá? Foi até bom. Obrigado, tá, pastor? Gente, apresentando um pouco mais o pastor Leandro para vocês, às vezes ele vem mais com afirmação do que com pergunta, porque ele tem conteúdo para ensinar também, tá, gente? O pastor Leandro estuda Nova Aliança bem perto da minha época, bem no início, tá? E muito comprometido, estuda muito Nova Aliança, então ele tem muito conteúdo para estar ensinando. Por isso que às vezes ele faz mais no formato de uma informação, uma afirmação do que uma pergunta, tá? É por isso. Bom, bem lembrado, gente. Em nome de Jesus eu digo isso para vocês. Vá até o final dessa escola, tá? Eu vou procurar ser o mais breve possível, apesar de que tem muito assunto para tratar ainda. Vá até o fim, depois você tira suas conclusões. Em nome de Jesus, não tire conclusão precipitada e depois fica metendo o pau nesse tema. Não faz isso, é a pressão de desserviço ao reino de Deus. Em nome de Jesus eu te peço, não faça isso. Eu não estou aqui brincando de ser crente, brincando de ser pastor, brincando de ensinar. Eu levo a minha vida muito a sério com o Senhor. Eu não estou aqui brincando com essas coisas, não. Eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso com gente, com vidas, com seres humanos. Então, aqui, eu não estou aqui jogando conversa fora. Eu sei do que eu estou falando aqui. E eu creio que o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está ensinando. Agora, a gente precisa pensar numa palavra de Jesus, quando ele disse assim: não se coloca vinho novo em odre velho, não se coloca remendo novo em vestido velho.
Muitas vezes você não tem essas revelações. Quando eu digo você, não é você que está aqui comigo, não, tá? A pessoa não tem essas revelações porque ainda o odre é velho. E Jesus não vai colocar um vinho novo no odre velho. Renove o odre. Abre o seu coração. Permita o Espírito Santo continuar falando. Porque uma ministração vai completando a outra. Às vezes você não entende alguma coisa que eu estou falando agora, ou até você discorda. Não tem problema, pode continuar discordando, mas continue. Continue. Você que está aqui é Pastor, crente. Oi. pastor, essa tem sido uma grande dificuldade que a gente tem percebido, e é uma pergunta que eu queria te fazer para a gente pensar como pregar a graça nesse tempo em que o ecumenismo tem ganhado espaço muito, muito grande entre todas as pessoas, de todas as crenças. Eu tenho convivido com pessoas de todas as crenças aqui, tenho conhecido muitas pessoas, e quando você fala, e geralmente são pessoas ligadas a alguma religião, e toda religião ela é montada em cima de liturgias, de doutrinas, do ter que fazer, oferecer coisas ao seu Deus para que o seu Deus te ouça, não é? Ou que ele faça para você. Então, quando você pregar a graça no meio de uma visão ecumênica, como é que a gente vai fazer isso? Porque está tudo muito fácil, todo mundo está concordando com tudo que você fala. Não, realmente, Deus é bom, para todo mundo Deus é bom. Né? Então, é para o macumbeiro que você vai falar com ele, Deus é bom. Então, você pegar a graça sem deixar que eles entendam que é um oba-oba, que Deus é bom para todo mundo, então não está brincadeira pregar sobre a graça, não. Realmente, a gente vai precisar estudar muito profundamente cada texto para que a gente tenha essa base para você. Entendi, vamos lá. Está vendo? Esse que é o ponto. Mas não somos nós que devemos querer ou mudar as pessoas. Esse não é o nosso papel. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados nem para se preocupar com isso. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 33 em diante? Que fala assim, aliás, a partir do 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois, 32, 33, quando chega lá no 34, 33 para frente, fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem justifica é Deus. Aí vem, quem os condenará se foi Cristo que morreu? Muitas vezes a gente tem as nossas interpretações de condenação ou de absolvição, sendo que não é a gente que morreu. Esse não é o nosso papel. Saber se a pessoa vai mudar de vida, se ela vai se converter, se ela vai parar de pecar, se ela vai sair da religião católica ou alguma coisa parecida que isso. Sua pergunta foi muito boa, tá, pastor? Foi muito boa. Eu vou aprofundar um pouco mais aqui e ir até além. Esse papel não é nosso. É aí que a gente erra. É aí que muita gente tem medo de falar sobre graça, porque ela fica com medo do comportamento dessa pessoa quando souber que é tudo fácil. É o contrário. Quando ela souber que é tão fácil servir a Jesus, aí que ela vem. O diabo engana a gente e coloca na nossa mente que a gente não pode fazer isso, porque senão ela vem e não muda, não transforma a vida dela. Não é ela que transforma a vida dela. É o Espírito Santo que passa a habitar nela. Aqui na nossa sala agora, eu não vou abrir para ele falar, porque a gente precisa render um pouco mais aqui, mas ele está aqui junto com a gente. Ele pode testemunhar numa outra oportunidade o que Deus está fazendo na vida dele. Deus usou a minha vida para ganhá-lo para Jesus, há pouco tempo agora, depois de 20 anos pregando para ele. E aí a vida dele está sendo transformada por nada que eu falei. Pergunte a ele se eu abrir a boca para falar de algum pecado dele. Mas ele me ligou há pouco tempo falando, o Espírito Santo trabalhou essa área na minha vida, eu não faço isso mais. Essa obra não é obra nossa. Quanto mais essa pessoa entende a graça, se entrega a essa graça e recebe Jesus no espírito dela, que entra na pessoa do Espírito Santo, ele é quem vai convencê-la. É ele quem convence. O Cristo que convence na pessoa do Espírito, para a pessoa
se entregar a Cristo, que convence ele do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que convence para a pessoa se entregar a Cristo, né? Porque o texto diz, ele convencerá o mundo, não é o crente. A gente traz esse texto para a vida do crente, mas não é de crente que está falando, não. Jesus fala assim, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o não crente. Esse Espírito Santo, quando ele convence o não crente, se cumpre a palavra que Paulo fala, aquele que começou a boa obra vai completar. Então, Pois é, parece que foi colocada na cabeça de todos nós uma responsabilidade por todas as pessoas que não são crentes do seu lado. Você tem que fazer de tudo, você tem que jejuar, você tem que orar, ir para o monte, orar por ela, pagar preço pela vida dela, porque ela precisa ser liberta do pecado, você tem que conversar com ela das coisas que ela precisa deixar, entendeu? Então, isso eu acho que realmente é o que a afasta, né? O que afasta mais do que chama. Então, nós vamos ter que passar por uma desconstrução de todos esse aprendizado. Muita coisa eu já tenho caminhado, mas eu sei que é muita coisa que tem que ser desfeita para que que a nova aliança venha realmente ser compreendida como deve ser. Né? Falar. A nova aliança, de fato, é uma reconstrução. A nova aliança não é uma reforma. Por isso que nem todos estão prontos. E a gente aceita com paciência, né? Mas a nova aliança ela vai além de uma reforma. Ela é uma reconstrução. Muitas coisas precisam ser reconstruídas. A vida de uma pessoa não crente, quando se trata de orar, funciona, tá, pastora? Porque aí é intercessão. Porque ela ainda não é crente. Por ela não ser crente, ela não tem nem a graça ainda. A graça começou há 2000 anos atrás. Quando eu digo a graça da cruz, a graça consumada, começou há 2000 anos atrás, mas se aplica só na vida de quem crê. Então, uma pessoa que está do nosso lado, às vezes na nossa cama, às vezes no nosso teto, e ainda não se entregou a Cristo, a graça não começou para a vida dela. Então, ela ainda não tem os benefícios da obra consumada. Por isso que eu preciso sim orar por ela. A intercessão funciona assim na vida dela. Tá? Por ela funciona. Para mim, não. Porque se eu crio em Cristo, eu já estou debaixo dessa graça. Então, a minha vida é muito mais da fé do que do pagar preço. Agora, por ela, não. Por ela, eu posso sim jejuar, eu posso orar, eu posso interceder, não tem nada errado, porque na vida dela, a obra consumada ainda não se aplica. Tá? Agora, voltando ao raciocínio aqui da sua primeira pergunta, a gente precisa se libertar disso, da gente pensar que é a gente que vai julgar o ser humano, ou vai ver que ele tem que mudar aqui, mudar ali, se consertar, se converter. E aí, esse é o grande problema. E a gente atrapalha a obra do Espírito Santo, que a gente vai falar para a pessoa que ela precisa mudar, quando, na verdade, o Espírito Santo vai fazer uma transformação na vida dela. Não é mudança, é transformação. Mudar de uva para vinho, aqui em Portugal, eles são peritos nisso. Mudar de uva para vinho é muito fácil. A gente já das estradas aqui, grande a plantação de uva. Quando chega a época da colheita, é a coisa mais fácil para eles pegar a uva, levar para o lagar e transformar em vinho. Eles são professores nisso. Agora eu quero ver eles lá no Rio pegar água e transformar em vinho. Isso é só Jesus que faz. Então, a transformação é uma coisa, a mudança é outra. Então, a igreja está mudando as pessoas, porque não está pregando a graça. Mas o evangelho da graça transforma a vida das pessoas. Liberta as pessoas, muda. Então, muitas vezes, a gente atrapalha o trabalhar do Espírito Santo. Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender sobre isso. Imagine um marido, ele vai fazer uma viagem de 15 dias e ele deixa a mulher bonitona em casa. E aí, antes dele ir embora, ele pega um revólver, enche o revólver de bala, só para te entender, tá, gente? Só para entender. Eu estou exagerando aqui para que haja entendimento. Enche o revólver de bala, põe na mesa e fala assim, vem cá, mulher, senta aqui. Eu sei que você pode me trair, inclusive tem um vizinho aqui que é mais bonito que eu. Bora no prédio do lado aqui, aliás, no apartamento da outra porta. Então, eu estou indo embora, vou fazer uma viagem de 15 dias, o revólver está aqui carregado. Se eu souber que você me traiu, se eu souber, eu te mato, eu descarrego esse revólver todo em você. Ele faz a viagem.
Quando ele volta, é um exemplo louco aqui, mas para a gente entender. Quando ele volta, ele chega de volta, põe o revólver na mesa de novo e fala assim: mulher, você me traiu? Aí o que ela vai dizer? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu não te traí, jamais faria isso e tal. Mas na mente dele vai estar o quê? Ah, eu sei por que ela não me traiu. Ela não me traiu porque eu falei que se ela me traísse, eu matava ela. Por isso que ela não me traiu. Essa é uma cena. Agora imagine uma outra cena de um outro marido que faz uma viagem de 15 dias, não fala nada para a esposa, vai lá dar um beijinho nela, faz a viagem, quando volta pergunta para ela: você me traiu? Ela: não, você está ficando louco. Mas por que você não me traiu? Ah, não te traí por um simples motivo. Eu te amo. Você é o amor da minha vida. Nada na minha vida te substitui. Nada na minha vida é mais interessante do que você. Eu não tenho nenhum motivo para te trair. Você é completo. Você me preenche. Você me satisfaz. Eu te amo incondicionalmente. Eu decidi te amar. E ela vai derramando amores sobre ele e dizendo por que não traiu. É essa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é a primeira analogia que eu fiz, o primeiro exemplo. De pessoas que deixam de pecar por causa das regras, por causa da pressão, por causa do inferno, por causa do juízo. Não. Essa não é a igreja de Cristo. Essa não é a noiva que Jesus está preparando. A noiva que Jesus está preparando é a noiva que é santa por amor. Ela é santa. O pastor. Oi. Até porque a pessoa, ela não sai de casa para pecar, ela não acorda assim e pensa assim: não, hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer tudo de errado, porque eu não tenho... Eu estou falando da pessoa de bem, né? Eu tenho coisa ruim no meu corpo, ele não pensa isso. Então, ele faz natural, ele acha que aquilo é certo. Uhum. Mas quando ele começa a buscar a palavra, ele começa a entender a palavra, o próprio Espírito Santo começa a falar para ele: ó, isso aqui, às vezes até nem é ele que faz, mas só dele ver ele está num ambiente que a outra pessoa está fazendo, ele começa a falar assim: opa, não, isso aqui não é certo, não. Bacana. Esse é o moço que Mas eu falei que é o exemplo. Ele é o exemplo. Ele não aguentou, não. Teve que falar. Mas é isso, gente. É isso. O Alessandro está experimentando na pele, ou melhor, no espírito dele, o que de fato a gente está pregando aqui, o que a gente está orientando. A gente aprendeu diferente. A gente acha que é a força do nosso braço, é a gente ensinar sobre o pecado. Gente, por incrível que pareça, eu sei que vocês podem até escandalizar, mas o último assunto que a gente deveria falar com as pessoas e na igreja é sobre o pecado. A gente atrapalha a obra do Espírito Santo falando sobre esse tema. Tem gente que já pensa o contrário. Não tem que pregar sobre o pecado, não. Você tem que pregar sobre o amor de Jesus. Pregar sobre a graça. Quanto mais ele compreende, ele entende, ele recebe essa graça, mais ele tem a revelação do amor de Deus e, consequentemente, mais santo ele fica. Pode falar mais um pouquinho aí, Alessio. Amém. Então, aí o que acontece é o seguinte, né? Talvez até pode ser até uma visão aí para pastor. O que acontece assim, toda vez que você chega na pessoa que acha que não está fazendo nada errado e que julga ela: não, que você tem que largar esse mundo, que você tem que largar essa vida, aquilo ali. Aí ele já entra na defensiva: não, eu não estou fazendo nada de errado. Aí aquilo lá afasta ele. É porque ele não tem o Espírito Santo. Então, por ele não ter ainda o Espírito Santo, ele não consegue... Para ele, aquilo não é pecado. Só o Espírito que é santo que mostra para ele que ele precisa mudar. E o melhor, o Espírito que é santo não mostra para ele. O Espírito Santo transforma a vida dele, depois mostra. É isso aí. Ele não põe sem apuro para você ser santo. Ele te santifica. É uma obra diferente. É diferente. Perdão, Alessio. É isso aí. Bom, mas é isso aí, gente. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ou podemos caminhar mais um pouquinho para a gente partir para o encerramento? Tem mais alguém? Nenhuma? Queria que vocês perguntassem mais, gente. Ou eu estou explicando muito bem. Graças a Deus eu gosto de desenhar. Gosto de ser bem detalhado. Pastor. Oi. Eu tenho uma pergunta que assim, é dentro do que já foi perguntado, mas eu tenho um exemplo da pergunta. Por exemplo, às vezes quando você começa a falar de Deus
uma pessoa, aí a pessoa ela já tipo assim, ela apropria assim, é mesmo que já está tendo as pestes, as pragas, já teve a praga tal, e agora a Covid foi a praga 8ª e tudo. Então, tipo assim, que o povo vai ver a ira de Deus, sabe, aquela argumentação embasada, assim, inclusive, fala assim, não, pode perguntar fulano que conhece da Bíblia, que ele vai te falar o que é, e tipo assim, aí, por exemplo, no meu caso, que eu estou estudando, né, que eu não tenho muita bagagem, então eu tipo assim, eu não posso cair para dentro porque eu vou ficar sem fundamentos para poder combater esse tipo de argumentação, né? Qual que seria uma luz aí para esse tipo de argumentação? Uhum. Amém. Isso aí, infelizmente, isso é muito ensinado, né? E muita gente absorveu esse ensino de que é juízo de Deus daqui, juízo de Deus dali, as coisas que acontecem, as tragédias, a fome, terremoto, peste, tudo que tem vindo aí nesse tempo aí, Covid mesmo, é juízo de Deus. Tem gente que ainda fala assim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Essa pessoa está mais ainda desinformada, né? Infelizmente. Por quê? Porque justiça e amor é a mesma coisa. Nós somos justificados por causa do amor dele. Então, a justiça e o amor para Deus, né, da parte de Deus, na verdade, o amor de Deus é que operou a justiça dele em nós. Nós somos justificados nele porque ele nos ama. Então, justiça e amor é a mesma coisa. Basta ler Romanos capítulo 5. Eles estão querendo falar, na verdade, do juízo, né? E, gente, pode receber no espírito de vocês, como revelação, em nome de Jesus, pode receber. Se vocês ainda não receberem hoje, o que eu vou falar aqui como revelação, continue orando que o Espírito Santo vai trazer isso como revelação no espírito de vocês. Não existe juízo no tempo da graça. Não existe. E o pior, o Satanás, ele se incumbe de usar crente para falar que é juízo. E quando fala para o mundo que é juízo, aí que o mundo mais odeia Deus. O mundo mais não quer Deus, porque se Deus é juízo, Deus, ele não opera juízo no tempo da graça. Deus é juízo também? No seu tempo devido. No seu tempo devido. Quando encerrar tudo, depois do milênio, vai ter o juízo de Deus, o grande trono branco, em Apocalipse 20, a partir do 11. Ali é o juízo. Mas aí encerrou-se a graça. Encerrou-se o milênio. Ele vai operar em juízo com a gente? Vai operar em juízo no tribunal de Cristo, para reinar com ele. Eu posso chamar isso também de juízo, tá? Onde uns recebem e outros não. Mas isso é depois do arrebatamento. No tempo da graça, é um tempo pago. Isso é falta de compreensão da obra consumada, do que ela fez por nós. Então, as pessoas ficam... É isso que eu falo, essa confusão. Eles ficam falando que Deus está operando juízo. Não, todo o juízo do ser humano foi sobre os ombros de Cristo. Ali foi levada toda a nossa maldição, toda a nossa condenação, toda a nossa culpa. Tudo foi levado no madeiro. Então, esse tempo, desde o sangue derramado até o arrebatamento, é chamado o tempo da graça. E Deus não pode operar juízo nesse tempo. Ele não pode, não é que ele não quer, não pode, porque senão ele está matando Cristo de novo. Então, essas coisas acontecem por muitos outros motivos. O próprio homem, Satanás, que que age no tempo da graça também, mas não impute a Deus o que não é Deus. O próprio ser humano está chegando a se destruir. A lei da semeadura e da colheita, e por aí vai. Tem outros motivos dessas pestes, dessas pragas estarem acontecendo. Mas no tempo da graça não tem juízo de Deus. Não fale que foi Deus que fez, pelo amor de Deus, que é aí que a pessoa fecha mais ainda o coração dela para Deus. Então não há juízo nesse tempo que é chamado o tempo da graça. Tá, irmãos? Gente, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? A turma está boa, a turma está grande aqui hoje, mas eu estou achando que eu estou explicando muito bem. Deixa eu destravar aqui. Bom, nós temos aí 1 hora de aula já, nosso compromisso é mais ou menos 1 hora e alguma coisa, né? Eu abri esse tempo para pergunta,
E eu vou falar só mais um pouquinho aqui para a gente encerrar, para não ficar muito enfadonho também, porque 1 hora de aula já é muita coisa, né? Eu sugiro que vocês, depois, peguem essa ministração, assiste de novo, gente. Assista. Você que está interessado no tema, não assista só uma vez. Já teve ministrações que eu já assisti mais de 15 vezes, gente. 15 vezes. E cada vez que eu assisto, eu aprendo um pouco mais. Então, faça isso também. Você tem a semana inteira para assistir de novo. Mas eu quero falar pelo menos de mais um textinho para vocês aqui. Queria que vocês abrissem comigo. Isso aqui eu não vou falar, não. Não vou falar, não, que isso aqui vai muito tempo. Vai muito tempo isso aqui. Eu vou deixar esse texto para outro momento. Gente, perdão, mas eu não vou falar mais, não. Eu não vou, não, porque aqui tem... Qualquer texto que eu for usar aqui agora, eu achei que eu ia fazer isso tudo numa aula. Eu não consegui fazer ontem e não estou conseguindo hoje também. Então, se qualquer texto que eu for usar aqui agora, vai uns 20 minutos, 15, 20 minutos. Então, eu prefiro não continuar e insistir um pouco mais. Se vocês têm alguma coisa para falar, para perguntar, vocês usam esse tempo. Se de tudo não tiver nada para perguntar, a gente continua semana que vem. Eu só reforço, enquanto alguém prepara alguma coisa para perguntar, eu só reforço, vá até o fim, continue estudando, continue, se esforce para estar comigo toda semana, porque uma aula vai respondendo a outra, vai completando a outra, e você pode ter certeza que o Espírito Santo está trabalhando, está borbulhando, e ele vai estar reconstruindo algumas coisas dentro de vocês. Você pode ter certeza que, assim como ele está fazendo na minha vida, eu continuo estudando Nova Aliança, e é muito libertador. Tem mais alguém aí que quer falar? Estou vendo o pastor Eduardo com a gente aí também, pastorzão. Senti sua falta semana passada, mas essa semana está com a gente aí. Que alegria tê-lo com a gente de novo aqui. Gente, Oi. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta aqui em relação... A gente está falando sobre o Evangelho Simples, né? E a questão da Nova Aliança fala muito a respeito daquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós mediante a sua graça. E não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, mas é pela obra de Cristo na cruz. Mas eu queria saber esse contraste entre a salvação e o chamado. O chamado tem alguma ligação com a salvação ou não tem? No caso, assim, por exemplo, uma pessoa pode ser salva sem estar vivendo o chamado que Deus tem para a vida dela, ou uma pessoa pode perder a salvação por sair fora do chamado que Deus tem para a vida dela. Fez sentido? Fez sim. Ok. Queria saber um pouco sobre isso aí. Eu seguro esse tema que está ligado à pergunta do Reuel sempre para o final, tá, gente? O caldo começa a engrossar daqui um tempo, e aí a gente vai começar a entender qual é a nossa responsabilidade como salvo. Mas ainda a gente está tratando sobre o que é a vida de um salvo, o que nós temos como salvo, os nossos benefícios de salvo, né? E deixando muito claro essa questão que a salvação é pela graça, tá? E eu deixo esse assunto bem para o final, porque, de fato, ele engrossa, vamos dizer assim, a feijoada da matéria, né? E é quando a gente vai começar a aprender um pouco mais sobre a diferença de salvação e reino. Deu umas pinceladas sobre isso, acho que foi na primeira aula, né? A gente pincelou alguma coisa, mas tem muito mais coisa que a gente precisa aprender sobre salvação e reino. E, assim, biblicamente, nós vamos estar aqui mostrando os textos para vocês, para que vocês compreendam que nem todo salvo ele é do reino. Nem todo salvo. A salvação é pela graça, o reino é pelas obras. O reino ele é o galardão de um salvo. Não é o que eu estou dizendo que não, gente. A gente vai estar mostrando textos e mais textos. Ou eu entendo que a salvação é pela graça, ou a Bíblia está tudo errado. Ou está cheio de erro na Bíblia. Porque não tem lógica a salvação ser pela graça, e a gente vê tantos textos nas próprias parábolas, textos do próprio Paulo, muitos textos de cobrança, cobrando da gente, né? E até condenando aqueles, tem um lado da condenação daqueles que, do lado mal das parábolas, né? Só que toda parábola começa: o reino de Deus é semelhante ao, o reino dos céus é semelhante a. Não fala a salvação é semelhante, mas o reino. Então, a salvação, eu particularmente creio que a salvação não se perde. O que pode acontecer é que tem gente não salva na igreja, dentro da igreja. Pode acontecer isso. É possível isso acontecer. E também não é a gente que julga isso, não, porque a gente pode estar enganado.
tá? A gente não tem que se meter nisso, não. Mas a salvação, ela continua sendo pela graça e não vai mudar. As pessoas têm dificuldade de entender essa graça, e um dos motivos é essa, porque não consegue separar a salvação de reino. Quando eu separo salvação de reino, vira as duas asas, fica mais fácil para entender. Então, Reuel, um pouco à frente, eu vou responder sua pergunta melhor, tá? Mas a graça nos salva, só dando um adiantadozinho aqui, a graça nos salva para um propósito. Todo salvo é salvo para um propósito. Ele não é salvo porque ele é bonzinho demais, ele não é salvo porque ele é o melhor da casa, o melhor da família, não é nada disso. Ele é salvo porque Deus conta com ele. Deus salva ele para uma missão, para um propósito, para um chamado. Todo salvo tem uma responsabilidade. Todo salvo deveria dar uma resposta à cruz. Resposta, responsabilidade. E quando esse salvo tem essa resposta, dá essa resposta, tem essa responsabilidade, nós chamamos ele de salvo maduro. Ele amadureceu na fé. E se ele é maduro, ele é noiva. Menina não é noiva. Você não casou com a Carol, menina. Você esperou ela crescer, né? Então, a noiva, ela cresce. Ou melhor, aquele que cresce vira noiva. E a noiva casa. Nem todo salvo participa das bodas do Cordeiro. Nós vamos ver isso um pouco à frente. Pela Bíblia, irmãos. Pela Bíblia, não é coisa minha, não. Nós vamos ver o que tá na Bíblia, a gente não prestou atenção. Então, a responsabilidade do salvo existe. Agora, vamos dizer que ele não cumpriu essa responsabilidade. Ele perdeu a salvação? Não, não. Ele é salvo pela graça. Senão a graça tem preço. Senão ele tinha que pagar alguma coisa, mas ele perde o reino. Ah, mas tudo bem, então, perdeu o reino, mas ele vai para o céu. Esperem. Esperem. Isso é uma outra coisa que o diabo ensinou na igreja de forma equivocada. Usou muita gente para ensinar de forma equivocada. A gente pensa que o céu é o limite, o céu é o início. O melhor da eternidade não é o céu. Pastor, eu digo isso também porque, assim, em movimentos evangelísticos, assim, que muitas igrejas fazem, né? Elas vão até lugares, cidades diferentes, por exemplo, pregam o evangelho e já falam, ó, vai naquela igreja. Aí, às vezes, a pessoa não tem condições de ir, ou então até começa a ir, só que ela ouve nessa igreja um evangelho um pouco diferente do que aquele evangelho que foi apresentado na hora do evangelismo, que era apenas confessar com a boca, crer no coração. Começa a ser apresentada uma série de regras que ela tem que obedecer para ser salvo, vamos dizer assim, então ela para de ir à igreja. Então já muitas pessoas começam a tratá-los como desviado, né? Então isso seria um erro, porque a salvação não está ligada apenas a frequentar sempre uma igreja, né? A pessoa pode ter tido uma experiência com Deus através do movimento evangelístico, pode ter frequentado a igreja e ter recebido Jesus no seu coração, mas não ter se adaptado à maneira daquela igreja pregar o evangelho e apresentar esse evangelho simples, né? Vamos dizer assim, como o senhor está pregando, né? Correto? Correto. A gente precisa repensar esse negócio de mandar ir para a igreja. Porque, infelizmente, tem igreja que está atrapalhando o evangelho. É triste, irmãos, é triste. Com o tempo, vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Não é que eu estou criticando igreja, eu sou pastor de igreja, eu não sou um pastor desavisado, não. A gente tem povo que a gente vela por eles lá. Mas, infelizmente, não tem essa consonância do evangelismo pela graça e do manter-se numa igreja depois. Não há esse alinhamento. Infelizmente, isso acontece. Mas, né, o Senhor da obra, a obra é dele, e Jesus é quem morreu, e a gente sabe desse desafio, não resta dúvida. Mas você não pode perder mais cabelo da sua cabeça por causa disso, pelo amor de Deus. Mas e que é um desafio, você leva aquele evangelho tão simples, né? tão pela graça, né? E crendo que o Espírito Santo vai fazer a obra, vai trabalhar e tal, e chega no primeiro culto e já toma aquelas pancadas lá, dependendo do culto que está acontecendo, enfim. E também não chamou ninguém para ir para o templo, né, pastor? Ele nunca chegou na rua e falou, vai para o templo, domingo às 9 da manhã. A igreja, na verdade, não é lugar de salvar ninguém, né? A igreja é lugar de encontrar os salvos. Ali é lugar da gente se encontrar, bater papo, comer junto, comer do alimento espiritual, louvar, adorar, estar ali servindo um ao outro. A igreja é lugar de comunhão, de estar junto. Mas a igreja
ela pode até ser um ambiente de salvação, e Deus até usa, mas a igreja muito mais um lugar onde nós nos encontramos como salvos do que ambiente de salvação. O ambiente de salvação é lá no mundão, é lá no meio dos perdidos mesmo, é lá que a gente salva. E se a gente não, né? Cristo através de nós. E se todo salvo tivesse esse entendimento que ele não vai a uma igreja, mas ele é a igreja seria uma máquina, uma potência de salvar, né? Mas ainda há esse entendimento que a gente está indo a uma igreja. A gente não está indo em uma igreja, a gente está se encontrando como igreja. Num galpão, num prédio, qualquer lugar que seja, né? Qualquer lugar ali que eles chamam de igreja, pode, depois que terminar o culto, se o ambiente for grande, bem grande mesmo, tirar as cadeiras e bater uma bola. Tem gente que acha isso loucura. Ali nunca foi casa de Deus. Ali é uma alvenaria que encontra a igreja. Então, tem muitas coisas que precisam ser quebradas, né, de conceito na vida das pessoas. Eu creio que, no decorrer das nossas ministrações, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões também. Então, eles em Deus... Eu lembro, o senhor está falando aí, eu lembro de uma ministração que o senhor falava sobre a questão da igreja mesmo, de um texto que Jesus fala com Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o senhor deixava bem claro que porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. E está falando não das portas da igreja, mas das portas do inferno, onde a igreja sai, avança, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Porta não se move, né? Porta é fixa. Então, quem avança é a igreja. Quem avança é a igreja, né? Mas isso aí, algumas coisas, né? Você está vindo à casa de Deus, bem-vindo à casa de Deus. Que isso? Que bem-vinda, que casa de Deus é essa? Então, são coisas assim, mas a gente não está falando isso para criticar, a gente está aqui reconstruindo, e nessa reconstrução, algumas coisas até soam como crítica, mas não é. Deus conhece o meu coração, né? Até porque eu vivi muito tempo fazendo desse jeito também, e se hoje eu sei algo diferente, é pela graça. Não é que eu sou bom, é a graça que me trouxe essas luzes, essa revelação. Mas você não está indo numa casa de Deus. Quando a gente vai falar um pouco à frente sobre a questão do Espírito Santo, é um erro terrível também, até nos próprios hinos, né? Tem muitos erros também na letra de um cântico, fere a obra consumada, né? Então, assim, a gente não vai à casa de Deus, aquele lugar que a gente sobe para pregar, louvar, que não é altar, nunca foi, que não é uma alvenaria, é uma plataforma, né? O culto não encerra, porque a nossa vida é um culto. A reunião dos santos termina, mas o culto não. A nossa vida é culto, é a nossa cultura cultuar. Todo dia, toda hora. Então, tem algumas coisas que a gente vai estar trazendo para frente nesse novo de Deus. Esse novo de Deus. E com certeza vocês vão poder ouvir esse outro lado e fazer uma reflexão, né? Julgar os dois lados e ver o que faz mais sentido no tempo da nova aliança, né? Então, o templo somos nós somos a igreja e nos reunimos num galpão como igreja. Quando a gente sai de lá, aquilo nunca mais é igreja. Nunca é igreja enquanto a gente não voltar. Ali é um ambiente que a igreja se reúne, o prédio. Bom, é isso aí. Já são 1h15 de bate-papo aqui. Espero que o Espírito Santo tenha ensinado alguma coisa para nós aí. Toda vez que eu estou falando, eu estou aprendendo junto com os irmãos. E o esboço que eu preparei aqui para ser uma aula só, a gente continua semana que vem, porque eu ainda tenho alguns versículos aqui que eu quero compartilhar. Amém? Tem mais alguém que quer falar? Ou podemos já partir para o encerramento? Vou ficar olhando para vocês aqui, vocês olhando para mim, pelo menos até 1h30. Só complementar um negócio aqui, pastor. Vocês não falam, o Leandro vai falar. E depois vocês não reclamam, não. Né, Leandro? Eu estava lembrando aqui também, e está dentro do tema que a gente está tratando, né, sobre a questão da facilidade desse evangelho simples. Eu lembro de uma ministração, uma live que o senhor estava fazendo, e aí o senhor estava comparando acerca da nova aliança, né, que às vezes as pessoas pegam e falam sobre essa graça barata, né, essa graça fácil, essa porta larga, esse caminho fácil aí. E aí a gente entra num texto que o senhor tinha ministrado numa live, lá de Mateus, quando Jesus ele pega e fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão. Aí tem uma outra parte que ele fala lá que
não adulterará, mas eu, porém, vos digo, qualquer que atentar no seu coração. E aí o senhor pega e faz uma pergunta assim, espera aí, irmãos, então qual que é? Porque na lei estava escrito assim, e Jesus fala assim, eu, porém, vos digo. Então a graça como que é? Né? Sobre essa transformação mesmo que o Espírito Santo faz no coração, e que é somente pela graça que faz a gente entender essa facilidade, né? Não é algo que, igual o senhor mesmo falou, não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora, não é algo que eu tenho que fazer. Até mesmo, eu ia fazer esse comentário na hora que a pastora Marilda estava falando a respeito dessa dificuldade, né? E que às vezes esse julgamento que as pessoas têm quando se fala de nova aliança, quando se fala de graça, esse pré-julgamento, né, que as pessoas têm. Então, aí, dentro desse assunto, né, a gente vê que, na verdade, é muito mais intenso esse viver para Cristo, esse ser Cristo, do que a gente simplesmente cumprir a lei e dizer, não, cumpri com a minha obrigação, né? Dei o dízimo, fiz a minha parte, eu orei, eu jejuei, enfim, é mais ou menos por aí. Isso aí. Lembrando que esse porém vos digo de Jesus, Leandro, também, é claro que a gente sabe que a graça nos santifica, a força do pecado não é a lei, mas é a graça. Mas Jesus, sempre quando ele mexia na questão da lei, e ele usava o eu, porém, vos digo, ali no Sermão do Monte, principalmente, ele usa muito o eu, porém, vos digo, não era para viver, não era para viver, era para observar, porque ele já sabia que o homem não tinha vivido nem menos do que isso, que dirá mais. E fazer com que o homem observasse a lei e visse de uma forma bem definitiva e resolvida que precisava dele, que não dava mais para viver a lei. E até nos dias atuais, o homem quer viver a lei, sendo que Jesus ele veio para cumprir a lei, cumprir os profetas e encerrar a lei na vida daquele que crê. Nós vamos ter uma aula falando só de lei, onde se aplica a lei, porque a lei é boa, é boa. A gente respingou alguma coisa sobre isso, mas a gente vai aprofundar um pouco mais depois. A lei é boa? Claro que é boa. A lei é necessária? Claro que é necessária, porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que a graça? Né? Então, é necessária, sim, a lei e ela se aplica, mas se aplica a quem? Então, você percebe que a situação daquele jovem rico, ele era orgulhoso, ele era arrogante, ele era bom, né? Jesus não está preocupado com os bons, ele está preocupado com aqueles que não são bons. Né? Lembra do publicano e do fariseu lá no templo orando? Então, Jesus ele falou algo que não está na lei. Mas para quê? Somente para dizer para ele que ele não ia conseguir cumprir, ele precisava de Jesus. Jesus falou assim, vai lá, você vende tudo que você tem e dá para os pobres. A lei não manda fazer isso. A lei fala sobre a generosidade, mas não fala sobre vender tudo. E aí esse homem foi embora, mas Jesus queria ouvir dele o seguinte, mestre, se eu não consigo, por favor, me ajude. É isso que Jesus queria. Então, assim, a gente vai estar tirando um tempo para tratar com mais profundidade sobre a questão da lei. Numa das aulas, vamos aprofundar muito sobre essa questão da lei e onde se aplica a lei. Tá? Mas é bom deixar isso claro. Tome muito cuidado com o que você está lendo se aplica. Porque, imagine, você vai ler o Sermão do Monte, vê Jesus, eu porém vos digo, e aí você vai aplicar isso. Sua mão pecar, corta ela. Está lá. E aí? Se aplica? O véu na igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta. Mulher tem que pôr véu? Se aplica? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa entender o contexto do texto e ver se aplica nos dias atuais, se é do tempo da lei, do tempo da graça, por aí vai. Se é uma cultura, se é uma carta específica de uma igreja. Por exemplo, tem gente que lê Hebreus e pensa que tudo que está em Hebreus tem que aplicar. Mas olha só, foi uma carta escrita aos hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus convertidos. Quem somos nós? Gentios convertidos. Muda? Muda. Mas isso no decorrer das aulas nós vamos também aprender. Bom, então vamos lá. A gente vai encerrar por aqui. E tudo isso que eu estou colocando aqui, a gente vai estar discutindo em outras aulas, o livro dos Hebreus, o que se aplica, o que não se aplica ali. Tem algumas questões ali que eram específicas para os judeus. Nós vamos ver isso com calma, tá? E aquilo que eu esqueci, eu estou pontuando aqui, vocês até anotem aí. Pastor, você prometeu que ia falar sobre esse assunto e tal, porque eu estou montando a grade ainda aqui das aulas.
E aí você só me lembrar que a gente vai tratar esses assuntos. Se tem alguma coisa que eu estou falando aqui e que você tem dúvida, deixa anotado aí para a gente tratar isso um pouco à frente, tá bom? Semana que vem a gente continua um pouco mais sobre esse tema e talvez a gente encerra e continua com mais um tema que já está preparado, que a gente vai tratar. A gente vai falar sobre o chamado de Paulo. É muito importante a gente entender por que Paulo foi chamado. Nós vamos falar ainda da carta aos Gálatas e ainda vamos terminar depois falando da diferença de salvação e reino, que tem muito conteúdo. No mais, meus irmãos, que vocês tenham uma noite poderosa, um fim de semana aí que está chegando aí poderoso. E lembre-se sempre, está consumado, você está escondido em Cristo, tá? E Cristo está no Pai. Sua vida é uma vida de vitória em todas as áreas. Se aproprie dessa vida vitoriosa. Não há nenhuma bronca de Deus contigo. Ele te chama incondicionalmente, tá? Ele sempre te amou. Saiba disso, que ele sempre te amou. O seu pecado que você comete hoje, você pode parar de cometer, uma vez que você entender que essa graça te basta para você ser mais que vencedor e que você já tem domínio sobre ele, tá? No mais, que você tenha aí um final de semana poderoso, como eu já disse. Tchau para vocês aí, vocês falaram pouco hoje, eu falei muito. Amém, meus irmãos? Pode abrir os microfones agora, vamos nos despedindo aí. Amém. Graças a Tchau, Deus. pastor. Boa noite para todos. Tchau, Betinha. Até a próxima Fica para a quinta-feira. próxima, pastor. Eu não estou sem a Bíblia aqui, que senão a próxima pergunta. Rapaz. Tchau. Tchau para todo mundo aí. Ó, vai estar Graças a gravado. todos aí. A aula está gravada, vai estar disponível depois lá no grupo lá, tá, gente? Pastor, fiquei feliz de ver a Betinha aqui com a gente. A Betinha foi a primeira a chegar. Amém, pastor. Tchau, gente. Deus é bom, sempre bom. Amém. Tchau, pastor Eduardo. Abraço a todos. Amém. Rapaz, pastor, eu estou sem a Bíblia aqui, senão eu ia fazer umas perguntas para entender um pouquinho melhor. Fica para a próxima. Ô, meu amigo, qualquer coisa também você me chama no WhatsApp, você tem meu número, vamos tratar um pouco lá também. Sim, é que minha vida é muito corrida, pastor. Eu estava aqui vendo a aula e estava trabalhando, eu falei, meu Deus. Imagino. Fica para a próxima. Carioca trabalha muito. Mas amém, nós estamos juntos, queridão. Estamos juntos. Tá bom, pastor. Na Tchau, paz. gente. Deus é bom. Amém. Amém. Como é que sai aqui? Bonita foto, né? É, os filhinhos. Bonitinho, pequenininho. É. O grandão, o filho dele já está enorme, né? A moto do pai, certo? É, também. Carlos, subir, filho. Ai, que